Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos começar a tornar a nossa interface, que é estática, em dinâmica, ou seja, nós vamos exibir os dados reais, tanto buscados do back-end quanto gerados pela nossa própria aplicação. E mais especificamente, nós vamos começar tornando a exibição do calendário dinâmica, baseado na geração do calendário de acordo com o mês atual. Nosso objetivo agora é gerar o calendário dinamicamente. Então, para isso, nós vamos voltar aqui ao código e nós vamos precisar criar uma função auxiliar para construir uma estrutura de dados que vai ser usada para gerar cada linha e cada célula da nossa tabela, que é o calendário. Ou seja, uma linha é uma semana e a célula vai ser um dia. Então, para isso, eu vou criar uma função que eu vou chamar de GenerateCalendar. Essa função ela vai receber como parâmetro uma data, que vai ser uma data de referência para a qual nós vamos gerar o calendário daquele mês. A data vai ser uma string no formato ISO. Então, essa função ela vai ter que me retornar um valor. Eu já vou declarar um tipo, uma interface, para ajudar a definir a estrutura desse meu calendário. Então, nessa minha interface, eu vou chamar de calendar cell. Essa é uma célula do meu calendário, ou seja, um dia. Ela vai ter, por enquanto, apenas o campo date, que vai ser a data, formato ISO. E aí a gente vai precisar, então, gerar cada semana, e cada semana vai ter cada dia. Então, eu vou gerar um array de eCalendar cell. Ou seja, a semana é um array de dias e o calendário é um array de semanas. Então, vai ser um array de array desse tipo que eu defini. Então, aqui dentro da minha função, eu já vou declarar uma variável que eu vou chamar de weeks, que eu vou ir montando as minhas semanas. Inicialmente, ela vai estar vazia. E o tipo dessa variável vai ser exatamente o tipo de retorno da minha função. Eu já vou retornar um valor aqui, e aqui dentro a gente vai construir a nossa lógica de gerar o calendário. Mas antes de implementar essa função, eu já vou inclusive chamar ela e me basear nela para gerar o nosso calendário. Então, vou chamar a função GenerateCalendar. Nós precisamos passar uma data para a gente extrair o mês. E eu vou supor que a gente tenha uma função que eu vou chamar de getToday, que me dá a data de hoje. Essa função ainda não existe. A gente vai declarar ela agora. E vamos supor que ela me retorne o dia atual, né? Mas para fins de teste, eu vou fixar esse dia em uma data que vai ser 17 de junho de 2021. Numa situação real, a gente poderia usar o relógio do sistema para pegar a data atual, mas para ficar consistente aqui entre as várias aulas, eu vou fixar essa data aqui. Então, dado que eu obtive aqui minha estrutura de dados, que são as semanas, por enquanto ela está vazia, mas a gente vai preencher, eu já posso gerar minha tabela com base nelas. Então, cada linha da tabela, que aqui eu estou colocando fixo 3 linhas, na verdade vai ser gerada dinamicamente a partir desse meu array weeks. Então, vou chamar a função map, aí aqui vai ter uma semana, e vou pegar aqui o índice, a gente vai precisar do índice também. Lembrando que a função map, o primeiro parâmetro que ela recebe é o próprio item, né, que você está iterando, e o segundo é o índice da iteração. Então, aqui a minha função ela vai retornar um table row, né? Vai retornar um elemento do tipo table row. Como a gente está gerando isso dinamicamente, a gente precisa passar um key, e que o key eu vou usar o próprio índice aqui da iteração, que é uma maneira fácil de gerar uma chave. Então, vou apagar agora as outras linhas, porque a gente só precisa daquela linha lá que a gente criou.
dinamicamente através do map. Então agora eu vou salvar o arquivo aqui. Tem aqui um erro, aqui de sintaxe, porque faltou um parênteses nessa declaração de função. Deixa eu ver aqui se está correto agora. Se está fechando, não tem algum problema aqui ainda, espera aí. Não, agora parece estar certo. Falta só fechar um parênteses aqui. E agora sim. Então, dado que a gente iterou aqui em cada semana, dentro da semana, nós vamos iterar em cada dia. E aí aqui no dia, eu vou usar o day.date. Vou chamar aqui de cell, para ficar consistente, já que a gente chamou de calendar cell. Então, vou usar cell.date aqui no key e vou imprimir aqui também a data, só para a gente ver se está certo. E agora a gente volta para a nossa função para fazer ela funcionar e gerar aqui as semanas. Então, como é que a gente vai implementar essa função? Bom, em primeiro lugar, existe um objeto, né, date, em JavaScript, que nos permite fazer certas manipulações de data. Nós vamos precisar usar essa API que existe já para conseguir, por exemplo, somar um dia, alterar um mês, fazer operações em uma data. Então, para isso, o primeiro passo vai ser converter essa data, que é uma data em string no formato ISO, para um objeto date em JavaScript. Então, o JavaScript ele tem um construtor de date que, entre outras opções, nós podemos passar para ele uma string, que é uma data e hora completa no formato ISO. O date JavaScript, na verdade, é uma data e hora, é um instante no tempo, né? Não é apenas uma data. Então, digamos que nós fôssemos criar um date no formato ISO, ele teria que ser no seguinte formato, né? Seria uma data e hora completa, né? Com esse formato aqui, ano, mês, dia, T, e depois a hora com hora, minuto e segundo. No nosso date, a gente já tem até aqui. Então, para instanciar uma data em JavaScript, a gente precisa concatenar esse restante aqui da string, adicionando uma informação de hora. Então, o que eu vou fazer aqui é, na verdade, somar ou concatenar a nossa variável, nosso parâmetro date, com uma hora fixa no dia, que eu vou usar a princípio meio-dia, mas poderia ser qualquer outro horário, porque a gente só está interessado na data em si e não na hora. Então eu vou chamar aqui de jsdate, essa é a minha variável, e agora eu preciso começar a calcular então o meu calendário. Primeiro ponto, nós precisamos da data inicial da primeira semana, que pode ser que seja no mês anterior ao mês atual. Então, primeiro, vamos chegar indo por partes aqui, vamos conseguir pegar aqui a data do primeiro dia do mês, que é mais fácil. Então, se a gente construir, definir, por exemplo, na nossa data JavaScript, definir a variável setDate, que o setDate define o dia do mês, como o dia primeiro, a gente vai pegar sempre o primeiro dia do mês. Em seguida, a gente pode verificar em qual dia da semana a gente está e fazer uma conta para saber quantos dias para trás que vai começar a semana, né? Então, se a gente está no primeiro dia do mês, o primeiro dia do mês é terça, a gente sabe que tem que voltar um dia, aliás, voltar 2 dias para chegar no domingo, domingo, segunda e terça. E a gente consegue fazer isso com o date JavaScript. Mas para não, quando eu coloco aqui um setDate, eu estou alterando essa data aqui, que é o meu ponto de partida. Então, na verdade, eu quero construir uma nova data, e aí eu vou fazer da seguinte forma, né? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de
first day of month, que é o primeiro dia do mês. E aí nessa variável eu vou instanciar uma nova data. E para copiar a data que eu já tenho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar o construtor de date que recebe o tempo em milissegundos a partir do marco zero. Com isso eu posso pegar esse JSDate aqui que eu já criei e chamar um value of, que vai me dar o tempo em milissegundos, e aí eu construo uma nova data, porque aí eu posso alterar essa data sem correr o risco de perder esse valor aqui que eu vou precisar dele ainda. Então agora que eu tenho o primeiro dia do mês, eu vou descobrir em qual dia da semana eu estou. Então após chamar o setDate1, a data vai ser reajustada e a gente pode usar a função getDay, que apesar do nome, né, dá a entender que isso é o dia do mês, essa função me retorna o dia da semana, que vai ser um valor de 0 a 6, onde 0 é domingo e 6 é o sábado. Então vou chamar aqui de day of week, essa variável, e aí a gente vai então usar esse valor para saber quantos dias para trás a gente tem que mover para chegar no primeiro dia que vai ser exibido no nosso calendário. Então lembrando, como domingo é 0, se o day of week é domingo, ou seja, 0, eu não preciso voltar nada para trás. Se o day of week for 1 segundo, eu preciso voltar um dia. Então, na verdade, o número de dias que eu preciso voltar é exatamente o valor da variável day of week. Então, eu preciso subtrair, né, dias na minha data de forma que chegue até no domingo. Como é que a gente pode subtrair um dia? Se a gente definir aqui um setDate nesse meu objeto date do JavaScript, se a gente colocar um número além do final do mês ou um número negativo que volte para o mês anterior, ele vai reajustar o mês e o ano, se for necessário, e vai fazer a operação para a gente. Então, quer dizer, se eu estou aqui no meu dia primeiro e eu quero ir um dia para trás, se eu colocar no dia zero, vai ser um dia para trás, o dia menos um vai ser 2 dias para trás, então eu vou usar esse artifício aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um setDate em dia primeiro menos day of week. Se for 0, vai continuar no mesmo dia. Se for qualquer outro dia da semana, ele vai voltar para o mês anterior na data que a gente precisa. Então, na verdade, agora esse first day of month, ele vai virar o primeiro dia do calendário, não do mês, né? Então, por causa disso, eu vou até renomear essa variável, chamar de first day of calendar, né? Então, nesse momento aqui é o primeiro dia do mês e aqui vai ser o primeiro dia do calendário. E aí a gente calculou a nossa primeira informação aí de interesse. Isso vai ser o início aí, o primeiro dia da primeira semana do no nosso algoritmo aqui para montar o calendário. O que eu vou fazer agora? Fazer uma repetição onde eu vou gerar cada semana. Então, a princípio, vou fazer uma repetição aqui while true. Depois a gente vai pensar quando é que a gente para. Então, vou pegar, eu estou aqui com o primeiro dia do calendário, eu vou ter que gerar uma primeira semana. Então, eu vou iterar aí para cada dia da semana, incrementando um dia, e aí vai chegar na próxima semana e por aí vai. Então, dentro do meu while, eu vou fazer um outro for. Aí aqui é day of week, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for com iterador. Então, eu vou chamar aqui de let i igual a 0 e menor do que days of week, que é aquele array que a gente já criou com o número de elementos do dia da semana, e mais mais. Então, vou iterar aqui para cada dia da semana. E aí,
para cada dia da semana, na verdade. Eu já estou aqui no primeiro dia. Eu vou renomear isso daqui mais uma vez. Eu vou chamar, em vez de First Day of Calendar, eu vou chamar de Current Day, ou seja, o dia atual. Começa no primeiro dia do calendário, mas aí a gente vai ir acrescentando dias até chegar no final. Então, aqui o meu Current Day, se eu quiser pegar a minha data, né, montar a minha data, eu vou criar aqui uma variável isOdate, que vai montar a minha string com a data atual. Aí eu vou pegar o currentDay.getYear, que é o ano, na verdade é full year, o ano com 4 algarismos, e eu preciso concatenar aí com o caractere hífen e ir montando minha data. Para ficar um código melhor, eu vou usar a sintaxe, né, de template string, porque aí eu vou montando aqui tudo na mesma string, aqui que é delimitado por crase. Então, primeiro é o ano, depois eu venho com o mês. Como é que eu pego o mês? currentday.getMonth, e depois eu venho com o dia. E aí a função que eu tenho que chamar é o getDate. Não é o getDay. O getDay pega o dia da semana. Isso não é lá muito intuitivo, mas é assim que funciona o objeto date JavaScript. Então, isso é o mês, isso é o dia do mês, isso é o ano. E isso é a minha data ISO. Ela tem um probleminha aí, depois a gente vai ver, mas por enquanto deixa assim. Depois eu mostro o que que é. Então aqui eu tenho minha data ISO, eu tenho que colocar ela num objeto, né? A gente quer montar esse tipo de objeto aqui, lembra? Então eu vou precisar colocar aqui date isOdate e eu vou ter que adicionar esse objeto em algum lugar. Onde é que eu vou adicionar? Vou adicionar ele no wiki? Não, porque o wiki é um array desse objeto, né? Então, na verdade, eu preciso fazer primeiro o seguinte. Eu vou criar aqui a minha semana atual, que vai ser um array de calendar cell, é o tipo dele. E aqui eu vou dar um push, né, para adicionar esse objeto, que é uma célula do meu calendário, na minha semana. Então, ao final desse array, eu vou ter feito isso 7 vezes, mas 7 vezes com a mesma data, né? Porque eu não estou mudando a data. Então, no final aqui, o que eu preciso fazer? Ir para o próximo dia. Como é que eu faço isso? Eu dou um setDate novamente. E qual que vai ser o date? Vai ser o date atual. Então, currentday.getDate mais um. Com isso aqui, eu avanço um dia na minha data. Então, a cada iteração aqui da semana, eu adiciono um elemento aqui nesse meu array week, avanço um dia. Quando chegar aqui no final, vai ter avançado a semana inteira, vai estar no primeiro dia da próxima semana. Então, eu vou, no final do for, adicionar no meu array de semanas a minha semana aqui que eu acabei de calcular. O problema agora é só saber quando que eu paro. Quando é que eu vou parar de gerar semanas aqui? Porque se deixar desse jeito, eu vou rodar infinitamente, né? Não vai parar nunca. Coloquei aqui um while true. E eu preciso parar quando? Quando o primeiro dia da próxima semana for no próximo mês, eu já virei a folha do calendário, né? E a última semana do calendário, ela precisa começar no mês que eu estou exibindo. E qual que é o mês que eu estou exibindo? Na verdade, o mês que eu estou exibindo, eu vou guardar ele aqui no início. Vou chamar de current month. Vai ser igual a jsdate.getMonth. Esse é o dia, esse é o mês atual.
E se o mês dessa minha data aqui do current day não for igual a ele mais, né? Então eu posso parar. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte teste. If currentday.getMonth, ou seja, isso é o primeiro dia da próxima semana. Se ele for diferente de current month, eu paro, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Em vez de fazer um while com condição aqui, eu posso fazer um do while. Do isso tudo, while currentday.getMonth, diferente de current month. Então, eu vou parar nessa condição. Então, vamos ver se isso funciona, né? A gente já está exibindo. O que que falta aqui agora, na verdade? Weeks, não falta nada, né? Eu estou adicionando, estou fazendo push aqui na semana, dentro do array semanas, eu vou retornar esse array semanas. Então vamos ver na nossa aplicação se isso funcionou ou não. Essa aqui é a aplicação final, tá? E essa é a aplicação que a gente está desenvolvendo. Vou dar um F5 aqui para recarregar. Não recarregou. Eu precisei reiniciar o navegador aqui porque ele estava travado, tá, gente? Porque antes o while não tinha condição de parada, então ele estava aqui em loop infinito. Agora ele executou. Só que vejam que ele gerou só a primeira semana, né? Então tem algum problema no nosso código. Vou dar uma segunda olhada aqui. Então parece que essa condição aqui, né, na verdade, acho que a gente fez ela errado, né? Então isso aqui teria que dar true. currentday.getMonth. Então aqui a gente não tem que olhar se é diferente, né? A gente tem que olhar se é igual. Enquanto for igual, a gente continua. Então vamos corrigir aqui e agora sim. Agora gerou aí nossas datas. O que tem de problema aqui? Esse formato aqui da data ele tem duas coisas erradas nele, né? Tá vendo que o mês aqui está 4, depois está 5? O mês nessa API de JavaScript ele é iniciado em 0. Então 0 é janeiro, 1 é fevereiro. Então a gente precisa somar 1 no mês. O dia não, o dia começa em 1. Então o dia está ok. O ano também não tem que fazer nada. E outro problema é que no formato de data ISO a gente precisa de dois algarismos para o mês e para o dia, sempre. Então, para corrigir isso daqui, eu vou, na verdade, fazer o quê? Somar 1 no mês. Então, vou somar 1 aqui. E, além disso, eu preciso adicionar 0 à esquerda, se for o caso. Para adicionar 0 à esquerda, existe uma função na string, de toda string. Então, primeiro eu vou transformar esse número em toString. E aí, depois que eu transformei em string, tem uma função que chama leftPad. Essa função, ou melhor, pad left, não é leftPad. Pad start, perdão. Oh, meu Deus. Pad start. E o pad start ela vai receber qual caractere que você quer usar para preencher ali à esquerda e qual que é o tamanho que a string tem que ser. Então, se eu der um pad start 0 e 2, ou melhor, é o contrário parâmetro aqui, né? Primeiro 2, depois 0. Aí eu vou preencher ali a minha string com um 0 à esquerda se ela tiver um algarismo apenas. Vou precisar da mesma coisa para o dia. Dia aqui, eu também vou ter que dar um pad start, porque o dia pode ter um dígito só. Então, feito isso tudo, deixa eu só formatar esse meu código de novo. Não está muito bonito não. Vamos declarar isso daqui numa variável auxiliar. Então, vou chamar aqui de month
como string essa minha variável, essa minha expressão aqui. E aí vou colocá-la aqui no lugar dessa expressão grandona. Então, month str. Vou colocar aqui também um day str, str de string. E vai ser essa parte aqui de pegar o dia e dar o pad start. Então, isso vai ser essa expressão aqui. Vou substituir aqui pela minha variável. E agora eu tenho a minha data. Vamos ver se ela está correta. Agora sim, né? 5, 6, sempre com 2 dígitos. Pessoal, na próxima aula vamos carregar os dados a partir do back-end.